Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez eu quero dividir a palavra de Deus com você, tá? Se você já é inscrito nesse canal, convido a você a compartilhar, tá? Se você ainda não é inscrito, peço humildemente, encarecidamente que você possa se inscrever no mesmo, tá bom? Esse canal ele não tem um objetivo a não ser fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, verso 15, tá certo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, foi o que nosso Senhor Jesus falou, tá certo? Eu quero procurar, através desse canal, assim fazer, tá? Estou feliz porque, graças a Deus, ganhei mais um inscrito, né? Já vou para os meus 49 inscritos. Graças a Deus. Deus seja louvado, que esse canal está crescendo e vai crescer. Eu creio nisso, no poder de Deus e na vontade de Deus, né? Que Deus ele possa te usar para cooperar para o crescimento desse canal, tá bom? A nossa palavra de hoje é atitudes, não só palavras, né? Eu quero meditar com você lá no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 49 e o versículo 50, que conta, né, a trajetória do famoso cego Bartimeu, né? O famoso cego Bartimeu. A Bíblia fala de outros cegos, né? Mas o Bartimeu, ele foi um dos cegos mais famosos da Bíblia, né? Aí você me pergunta, por que o título da mensagem é atitudes, não só palavras? Porque o Bartimeu, meu amigo e minha amiga, ele deu o exemplo de uma pessoa de atitude, né? E olha que eu estou falando de alguém que é cego, tá? Estou falando de alguém que não enxergava. Mas uma atitude que ele tomou mudou a história dele, mudou a vida dele. Ele deixou de ser cego, né? Naquela época, uma pessoa que era cega, ela era, perdão, ela era considerada, ela era considerada uma pessoa inútil, né? Qualquer pessoa que nascesse com uma deficiência nessa época, ela era considerada pela sociedade como uma pessoa inútil, uma pessoa que não servia para nada, a não ser a viver condenado a pedir esmolas. Então esse foi o caso do Bartimeu. Bartimeu ele vivia pedindo esmola, né, na porta da cidade. Só que teve um dia que ele ouviu falar que Jesus iria passar por ali. E ele não pensou duas vezes, né? A Bíblia não fala, mas eu acredito que passou pela cabeça dele. Essa é minha oportunidade. É a minha oportunidade de eu voltar a enxergar. É a minha oportunidade de eu mudar a minha situação. É a minha oportunidade de eu deixar de ser um mendigo e passar a viver uma vida normal. Então eu creio que na mente do Bartimeu deve ter passado esse tipo de coisa. Porque ele não pensou duas vezes. Ele aproveitou a oportunidade. Eu estou falando de alguém que era cego, né? E quantas pessoas que às vezes, por falta de atitude, ela tem deixado a oportunidade passar. E eu estou falando em todas as áreas, né? Às vezes a oportunidade está diante da pessoa, mas às vezes a pessoa ela tem se escorado na sua dificuldade, ela tem arrumado culpados para suas dificuldades, né? Ela tem inventado obstáculos, né? E a oportunidade está passando e a pessoa ela está perdendo por não ser uma pessoa de atitude. E infelizmente há muita gente assim,
que Deus já tem dado oportunidade para ela, a oportunidade tem se apresentado diante dela e muitas das vezes a pessoa tem perdido a oportunidade por ficar se escorando nas suas dificuldades, por ficar inventando, arrumando culpados, se fazendo de vítima. Quantas pessoas, meu amigo e minha amiga, e eu estou falando até pessoas crentes, cristãs, pessoas que são de Deus, que fica se vitimizando, que usa até mesmo do Facebook para ficar se vitimizando, colocando coisas da sua vida, expondo coisas da sua vida no Facebook né, para viver se vitimizando, para que as pessoas achem ela um coitadinho, uma coitadinha. Meu amigo e minha amiga, se tem um sentimento que Deus não tem pelo ser humano, é um sentimento de dó. Deus, ele tem misericórdia do ser humano, mas ele não tem dó. Por quê? Porque quanto mais dó você tem da pessoa, mais para baixo ela vai ficar. Então o sentimento de dó é um sentimento que não habita no coração do nosso Deus, mas ele tem misericórdia. E por ele ter misericórdia, ele faz a parte dele, mas ele espera que também a pessoa faça a parte dela. Tá certo? E o que me chama a atenção desses 2 versículos de Marcos 10, 49, é a seguinte coisa, ó. Diz assim, ó, versículo 49, diz assim: E Jesus então, parando, pediu que o chamasse. Aí você me pergunta, mas ele não era cego, ministro? Era. Bartimeu era cego. E Jesus sabia que o Bartimeu era cego. Aí você me pergunta, mas por que então que Jesus não mandou que alguém fosse lá buscar ele? Ou por que que Jesus não foi pessoalmente até onde ele estava, meu amigo e minha amiga? Deus não vai fazer aquilo que eu e você devemos fazer. Embora nós temos as nossas dificuldades, mas tem coisas que não é impossível de se fazer. Que se a gente se esforçar, a gente faz. Então, por isso que Jesus não foi até onde o cego estava, mas Jesus mandou que o chamasse. Chama ele, fala para ele vir aqui, porque o Bartimeu, meu amigo e minha amiga, embora o Bartimeu sendo cego, mas Jesus sabia que o Bartimeu era capaz de se levantar e ir até onde Jesus estava. Tanto que aconteceu isso, né? No versículo 49 fala, né? Jesus parando disse, falou que o chamasse. E a multidão então disse, tem de bom ânimo, pois ele o chama, né? E no versículo 50, olha o que a Bíblia diz, ó. E ele então, lançando de si a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. Ou seja, tanto que aquilo que o Bartimeu era para ele fazer não era impossível, que ele foi e fez. Não sei como, talvez ele foi, né, por rumo, né, vamos assim dizer, né, apalpando as coisas, não sei, passando entre a multidão, mas ele deu o seu jeito. Ele era cego, mas mesmo sendo cego, ele deu um jeito de ir até onde Jesus estava. Ou seja, ele não ficou que nem muitas pessoas ficam, se vitimizando, se fazendo de coitadinho. Ah, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Ou seja, tem muita gente que ela fica se fazendo de vítima. Ela se aproveita da sua dificuldade para ficar se fazendo de coitadinha, para que as pessoas tenham dó dela. Meu amigo e minha amiga, não. Devemos ser de atitudes. As oportunidades estão na nossa frente, muitas das vezes, e às vezes muitas pessoas perdem oportunidade por falta de atitude, tá bom? Então que você venha ser uma pessoa assim, de atitude. O que é para Deus fazer, com certeza Ele fará, mas o que é para você fazer, é você que tem que fazer, tá bom? Seja de atitudes.
não só palavras. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir.